Você está ouvindo IPB3, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. IPB3, a rádio com imagem. Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, querido ouvinte. Boa tarde, querido ouvinte. Você está aqui na Rádio IPB3 em mais um programa Passando a Limpo, um programa que analisa a realidade com os óculos da Palavra de Deus. Em São Paulo são 12h01. Pedimos ao Deus Eterno que derrame sobre a tua vida nessa tarde bênçãos sem medida. O nosso programa nessa tarde tem como tema especial o Dia Internacional da Mulher. Nós louvamos ao Deus Eterno porque Ele colocou mulheres no mundo para a sua glória e para serem uma grande bênção. E está apresentando o programa comigo no dia de hoje o reverendo Sérgio Lima, pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, a quem damos as boas-vindas nesta tarde. Seja bem-vindo, reverendo Sérgio. É um prazer tê-lo conosco apresentando o Passando a Limpo nessa quarta-feira. Muito prazer, querido reverendo Roster, uma alegria grande mesmo. A alegria de poder, junto contigo e com os irmãos aqui, pensarmos nessas coisas tão importantes quanto é o plano de Deus para as nossas vidas, em todos os lugares. Deus te abençoe e a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Amém, reverendo. Muito obrigado. Antes de passarmos para a primeira entrevistada nessa tarde, querido pastor, nós queremos mandar um abraço para a Rádio Papo Sério e também para a rádio da IPB de Santo Anastácio, que transmitem também o nosso programa ao vivo. Desejamos que o Deus Eterno derrame sobre todos eles bênçãos sem medida. Louvado seja Deus, porque o Passando a Limpo está chegando em outros lugares, para a glória do Senhor, pastor Sérgio. Amém. Hoje, querido amigo ouvinte, nós teremos a participação de algumas preciosas servas do Senhor, abençoadas missionárias, líderes do trabalho presbiteriano no Brasil e também uma irmã muito bem-sucedida no mercado de trabalho. E nós começaremos nossa primeira entrevista nessa tarde com a nossa querida missionária Leninha Maia, que é missionária da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, nossa catedral, conferencista que tem pregado a palavra do Senhor no Brasil e fora dele, e muito querida do nosso coração. Leninha, boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Passando a Limpo. Alô, Leninha, tá me ouvindo agora, querida? Tô ouvindo. Agora eu tô te ouvindo, eu te dei boa tarde e não ouvi nada de volta. Então seja bem-vinda, querida. Boa tarde para todo mundo que está nos Limpo. ouvindo, ligados aí. Boa tarde, pastor. Que bênção ter você aqui, querida. Que privilégio recebê-la no nosso programa. Leninha, hoje nós estamos homenageando todas as mulheres da Igreja Presbiteriana do Brasil, também todas as nossas ouvintes, louvando a Deus pela bênção que vocês são para cada um de nós, também para a nossa igreja e para a sociedade. E nós queremos, Leninha, começar perguntando a você hoje, como a mulher cristã, em dias de tanta luta no nosso país, deve lutar contra a violência em casa, no trabalho ou em qualquer lugar em que ela estiver. Sim, pastor. É uma bênção a gente ter essa oportunidade de falar e de sermos valorizados diante da nossa igreja, né? Eu nasci e fui criada na Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem algumas pessoas até que me perguntam, Leninha, você é missionária, você quer ser pastora? Eu acho que é interessante até eu primeiro falar sobre esse assunto, porque eu respeito e amo a minha igreja, estou na minha igreja e trabalho tranquilamente como missionária na pregação do Evangelho. Louvado seja. E quando a gente fala sobre a posição, a mulher no meio da igreja, principalmente no que diz respeito à violência doméstica, saiu uma pesquisa da Universidade Mackenzie que 40% das mulheres que sofrem de violência
tem marido evangélico. Isso é Uau. muito triste, isso é muito triste. Nos Muitas deixa das perplexos. vítimas, pastor, elas se sentem coagidas por seus líderes a ficarem quietos, Uau. a silenciarem. Então, a dica que eu dou, em primeiro lugar, claro que a gente tem que orar contra essa violência, Lógico. claro que a gente tem que clamar ao Senhor para que a mulher seja respeitada e amada, mas também nós precisamos saber que violência é crime. É verdade. E a gente também tem que reagir, porque muitas das nossas irmãs têm sofrido nas igrejas caladas, e muitas vezes por líderes evangélicos, Que pena. que não entenderam a palavra de Deus quando fala que o marido tem que amar, um amor sacrificial pela vida da mulher. Então eu creio que tem que ter oração, sim, mas também tem que ter postura diante de atos que são abomináveis à palavra de Deus. Que bênção, Leninha, nós concordamos totalmente com você. Querida, eu ainda tenho uma outra pergunta para você nessa sua participação ímpar aqui no nosso programa. Deus tem te abençoado no discipulado de jovens, adolescentes e crianças há muitos anos. E eu queria perguntar para você, Leninha, como a mulher cristã pode ser usada na igreja e no lar para enfrentar o desafio hoje das tentações do lesbianismo e homossexualismo que assedia a juventude de nossas igrejas. Qual o papel das mães, das professoras e como elas podem ser instrumentos para preparar os jovens para ser bênção nesses dias com respeito a essas lutas que a sociedade enfrenta? Sim, pastor, eu creio que o nosso papel, em primeiro lugar, é pregar o evangelho, mas viver o evangelho. O desafio da mulher é respeitar e obedecer a palavra de Deus. E eu prego num púlpito, mas eu também prego num hospital, eu prego num velório, eu prego onde Deus me colocar. Amém. A prioridade é a gente falar do amor de Deus, mas esse amor tem que passar pela nossa vida. E eu acho que como mãe, como educadora cristã, eu digo sempre, a mulher ela tem que conhecer a palavra para orientar os jovens. Não adianta a gente falar algo contra, seja feminismo, seja homossexualismo, se a gente desconhece o que a palavra de Deus fala sobre esses assuntos. Certíssima. Então eu creio que a gente tem que se saber, nós precisamos conhecer a palavra. E nós precisamos também ter mais acesso aos jovens, uma conversa mais franca, uma conversa aberta. A igreja precisa dialogar com a juventude, precisa verdade. ouvir a juventude. Grande parte das meninas que passam por problemas assim, e eu que estou no ministério há 23 anos, já ouvi diversas meninas. Essas meninas são traumatizadas muitas vezes por pais que agem com violência. E elas acabam tendo pavor de se imaginarem casadas e passarem a mesma coisa com suas mães, Que Deus tenha como suas misericórdia. mães. E aí o diabo orquestra de tal forma que coloca na cabeça delas a mentira que elas não serão amadas, não serão respeitadas, e aí sempre aparece uma mulher com alguma conversa para que possa iludi-las. Então eu creio que a igreja precisa se posicionar sim e dizer que o homossexualismo é pecado, porque muitos dos nossos líderes estão dizendo que o homossexualismo é algo que a gente tem que aceitar e que não há libertação. Isso é um A palavra de absurdo. Deus não diz dessa forma. Em Romanos 1, fala assim, que é algo contrário à vontade de Deus, e a gente tem que se posicionar contra aquilo que é pecado. É verdade. E ter coragem para falar. Por isso que eu acho que o líder que trabalha com jovens, ele tem que ser corajoso, porque muitas vezes ele vai apanhar, mas ele não pode abrir mão da palavra de Deus. É verdade. Leninha, louvado seja Deus. Que respostas preciosas você nos tem dado. O reverendo Sérgio, que está aqui comigo apresentando o programa nessa tarde, tem uma pergunta para Sim. você também. Leninha, Sim. tudo bem? Tudo bom, pastor? Que bom falar contigo. Ô, Leninha, eu vejo que você tem muita convicção das coisas que você fala e é louvável isso. Eu quero te fazer uma pergunta, assim, extremamente realista. Provérbios 31 diz que a força e a dignidade são os vestidos da mulher virtuosa. É uma palavra bonita, né, que vem das Escrituras, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: você tem visto nos tempos atuais essa força e dignidade como vestido, por exemplo, das mulheres cristãs nos dias atuais? Como que você vê? A minha pergunta é, você percebe avanços nisso, na mulher encontrando-se com a sua essência, sendo uma mulher feliz, no caso, diante do Senhor? Como que você tem visto as mulheres da tua geração? Porque eu noto que você prega, assim, para levar as pessoas a esse entendimento.
entendimento. Mas a minha pergunta é, na realidade, você tem percebido esse entendimento nas mulheres ou ainda precisamos pregar muito para isso acontecer? Em 2 minutos, Leninha, por favor, querida. Sim, eu creio que a gente ainda tem muito para alcançar, pastor, porque infelizmente, assim, nós estamos enfrentando um momento onde a igreja, não somente a igreja, mas de forma geral, a mulher mesma, ela tem que se colocar abaixo do homem, mas na questão de não se respeitar. Sim. Às vezes através de roupas, através de palavras, às vezes a pessoa acha que está num tempo acelerado e tenta se expor muito. Sim. Eu acho que a mulher, ela tem que buscar, em primeiro lugar, saber que Deus a ama, mas ela é templo do Espírito Santo e ela precisa cuidar do corpo dela, sim. Mas ela precisa se respeitar para ser respeitada. Isso. Por isso que eu sempre digo, trabalhando com adolescentes, que a gente tem esse cuidado, né? De ter cuidado com conversas imorais nos lugares onde nós estamos. A gente tem que se vestir com modéstia, como diz lá 1 Timóteo 2,9. E a gente tem que ter respeito com as pessoas, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Por isso, quando eu olho essa passagem que o senhor citou, eu vejo uma mulher que ela se respeitava, ela trabalhava e ela era admirada, mas em primeiro lugar, ela se reconhecia uma mulher amada por Deus e resolvida. Às vezes as pessoas até falam na área sentimental que a mulher só vai ser resolvida se encontrar alguém na vida. Eu creio que a mulher, tanto mulher como homem, nós não somos despedaçados, nós somos pessoas inteiras em Cristo Jesus. Nós vamos casar sim para sermos abençoados, mas independente disso, é reconhecermos o grande amor de Deus pelas nossas vidas e buscarmos dignidade, respeitando as mulheres e respeitando a nós mesmos. Como que vai ser nossa postura diante da sociedade? Muito bom, obrigado, Leninha. Querida Leninha, eu quero te agradecer por essa participação tão singular e abençoadora no nosso programa. Pastor. E fique certa que você vai estar no Passando a Limpo em muitas outras oportunidades. Amém. Uma Amém. grande alegria recebê-la aqui. Nós clamamos ao Senhor que derrame sobre você bênção sem medida. Muito obrigado, querida. Que o Senhor te Amém. abençoe. Beijo em Certamente o nosso todos. ouvinte foi muito abençoado por você. Amém. Um beijo em todos, saudade de todos vocês. Que Deus abençoe. Nos vemos Deus logo. abençoe. Que Jesus abençoe. Fique na paz. A Querido paz. ouvinte, louvado seja o Senhor, porque temos sido tão abençoados nesse programa Passando a Limpo. Nós acabamos de ouvir nossa irmã missionária Leninha Maia, missionária da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E agora nós vamos continuar com a nossa segunda entrevistada, que é a nossa irmã Célia Souza. Ela é dona da empresa de RH, cujo nome é Abrangente. Ela é uma destacada especialista em coaching, gerente de recursos humanos, e nós vamos conversar com ela acerca do tema da equidade salarial e de ascensão profissional. Nós teremos um momento de break aqui, irmão, só um segundo. O problema é esse, não consegue falar com a... Vem aí, mais um programa com a qualidade IPB. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3. A rádio começa agora na IPB. Seus estúdios em São Paulo. Passando a rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Sou presbiteriano e faço parte de uma igreja bíblica, séria, uma igreja que fez história e continua fazendo história. Sou presbiteriana porque creio na sua doutrina, nos seus princípios de fé e liturgia. Sou presbiteriano porque nasci lá presbiteriano, fui educado nesta fé e me convenci da verdade da doutrina esposada por esta igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nada falta para quem acredita em Deus. Acredite. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querida irmã, querido irmão, que alegria ter você conosco no Passando a Limpo. Mais uma vez nessa tarde. O Passando a Limpo é um programa que enxerga a realidade com os olhos da Palavra de Deus. No bloco passado eu disse a você que nós entrevistaríamos a Célia Souza, ela nos daria uma entrevista por telefone, mas nós não conseguimos falar com ela. Mas louvamos a Deus, porque temos aqui conosco nossa querida irmã, Dona Eunice Silva. Dona Eunice foi muitos anos secretária nacional da Confederação de SAFs, já é líder da Sociedade Auxiliadora Feminina em nossa denominação há muitos anos, e para nós é um imenso privilégio receber nossa irmã Dona Eunice aqui. Queremos dar as boas-vindas à senhora, queremos louvar a Deus pelo seu ministério com as mulheres, e é uma grande alegria tê-la em nosso programa nessa tarde em que tratamos sobre o Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, Dona Eunice, prazer tê-la conosco. Eu quero começar, Dona Eunice, nessa tarde, fazendo uma pergunta à senhora, e louvando a Deus pela vida da Sociedade Auxiliadora Feminina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho tido o privilégio, já neste ano, de ser pastor de uma igreja que tem uma das SAFs mais antigas da IPB, que foi organizada antes mesmo que a própria igreja e ofertou os recursos para a compra do terreno e de grande parte do valor do templo. E até hoje essa SAF, para a glória de Deus, sustenta missionários. Eu queria perguntar para a senhora, né, que não só na Igreja Unida em que pastoreio, mas em toda a igreja presbiteriana do Brasil, qual a importância da SAF na história da nossa querida IPB? Bem, a importância é muito grande, é gratificante e é maravilhosa. Nós estamos há 133 anos na IPB, como sociedade organizada. Nós temos tido privilégios muito marcantes de fazer a obra. A mulher presbiteriana tem um norte. E esse norte é pautado pela fidelidade à palavra de Deus. Amém. Fidelidade à soberania de Deus. Amém. E dentro desse norte, dessa conduta, nós temos um lema, que é ser bênção. O nosso lema é ser tu uma bênção. E nós procuramos ser verdadeiras auxiliadoras na igreja. E temos procurado fazer esse trabalho. Que bênção. Então, eu creio que realmente o trabalho é importante. Eu poderia aqui dizer todo o tipo de trabalho que a gente tem realizado, né? A mulher tem realizado dentro da igreja muitos ministérios. E o ministério que eu tenho como assim importantíssimo na vida da mulher é o ministério da oração e da intercessão. Amém. Se nós não fizéssemos mais nada, mas nos dedicássemos a isso, glórias a Deus. Amém. Louvado Mas seja o nós Senhor. temos também o ministério da visitação, e um ponto forte do nosso trabalho também é a ação social. Nós temos nos dedicado a ela, visitando asilos, orfanatos, hospitais, cadeias femininas, e levando não só a palavra de conforto, mas levando também a parte material para esses grupos que são carentes de atenção e de carinho. E uma coisa importante também, nós temos nos dedicado muito à obra missionária da igreja. Nós temos a PMT e a Junta de Missões Nacionais no coração. E quando a gente vê o relatório do nosso trabalho, né, o relatório quadrienal, nós vemos assim a extensão
até onde a gente tem ido financeiramente falando para ajudar os campos, com a nossa presença, né? Com a nossa colaboração com bens de todas as formas. Então, missões está no coração da SAF. Amém. Por isso a SAF é importante. Louvado seja Deus. Eu não sei se virão outras perguntas, mas Não, acho que para responder essa virão, sua... e a gente agradece a Deus porque a senhora está aqui e certamente tanto eu como o reverendo Sérgio agradecemos a Deus, não é verdade, reverendo? Pela vida da Sociedade Auxiliadora Feminina que nos apoia tanto no pastorado da igreja, Exatamente. no cuidado do rebanho e na expansão da obra missionária. Reverendo, tem uma pergunta para a senhora. Dona Eunice, prazer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bastante contextualizada ao nosso presente. Por exemplo, essa nossa rádio, o nosso canal de comunicação, ele atinge muitas jovens, né? De adolescentes a jovens. Na minha igreja, eu tenho adolescentes na SAF. Há alguns dias atrás, meses atrás, 2 de adolescentes para jovens se tornaram sócias da SAF, que para mim é emblemático, porque isso é uma renovação intergeracional, né? Mas a senhora há de convir comigo que o conceito SAF, talvez ele esteja mais associado à ideia de senhoras de terceira idade. Que palavra a senhora teria às novas? Por exemplo, esse canal de mídia, ele está alcançando gente que está querendo conhecer mais da SAF e está querendo conhecer mais da sua igreja. O que nós poderíamos dizer para animar essa força jovem que nós temos na IPB a se envolverem com essa sociedade tão útil à nossa instituição? Bem, tem um aspecto marcante na nossa igreja de que SAF é uma coisa ultrapassada. É coisa para senhoras idosas, para os mais velhos. E isso tem minado o nosso trabalho. Então, 133 anos, e quando a gente permeia toda essa história, o que nós já fizemos e temos feito não é para pessoas idosas, é para mulher presbiteriana. Amém. É para mulher, né? Não importa a idade dela. Eu acho que uma jovem, uma adolescente, tem que priorizar a UPA, a UMP. Mas se não tem essas sociedades funcionando, com certeza ela pode fazer parte da SAF, deve fazer parte da SAF, e ela é muito bem-vinda, né? Há, às vezes, algumas críticas de que a gente tem um trabalho muito organizado, muito tradicional, e aquelas questões de muita reunião, de plenária, de atas e essas coisas todas que afasta, né? Mas outro dia um jovem veio me procurar se eu lembrava da história da mocidade na minha igreja. E eu disse para ele, e cadê as atas, né? Não tinham atas. Falei, gente, a ata é história. A ata me conta, um portfólio guardado me conta o que foi feito no passado, né? Mas que essa ideia de que nada não precisa ser nada organizado, deixa isso para lá, a questão da mocidade hoje muito vamos cantar, grupos de louvor, né? Encontros, é muito bom isso. E eles não se preocupam muito também com essa outra parte que nós, mulheres mais velhas, nos preocupamos. Então, como atrair essa jovem? Nós podemos propor atividades para elas que elas possam fazer. Por exemplo, no aniversário de 30 anos da minha SAF, nós convidamos as adolescentes e pré-adolescentes para serem as anfitriãs. Elas ficaram à porta do templo, receberam as visitas, distribuíram o programa do culto, com um crachazinho aqui, sou a SAF amanhã. E elas se sentiram, assim, realizadas. Eu fui a Itapeva e lá também fizeram exatamente isso, mas camisetas mesmo. Camisetas para as meninas da UCP e da UPA, somos a SAF amanhã. Ou seja, uma coisa muito importante seria, então, aquela que hoje é da SAF, trabalhar bem isso com as suas filhas. E também as mães que são da SAF, trabalharem as suas filhas para que sejam da SAF. Ótimo. Eu me esforcei muito para fazer isso, né? Ótimo. E tenho as minhas 2 filhas na SAF, e uma, inclusive, destacando isso aí no trabalho nacional. Então, eu me sinto muito, assim, que eu fiz a minha parte, e minha mãe fez a dela. Que bênção. Né?
Mas, geralmente, as mães não se preocupam muito com isso, né? Dona Eunice, nós queremos louvar a Deus pela presença da senhora no nosso programa e agradecer por essa participação tão abençoada. Em outras oportunidades, nós gostaríamos de contar com a presença da senhora aqui. Eu que agradeço. Clamamos ao Deus eterno que continue a dar à senhora essa saúde, esse amor pela palavra de Deus, pela igreja do Senhor, para que a senhora continue pregando a palavra de Deus e estimulando muitas mulheres a continuarem firmes na palavra e no relacionamento com o Senhor Jesus. Amém. Isso é o meu propósito, até Deus me levar. Uma grande alegria recebê-la. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem-vinda. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Agora, querido ouvinte, nós vamos ter mais um momento de entrevista com a nossa querida irmã Célia Souza. Nossa irmã Célia, ela é proprietária da empresa de RH Abrangente, uma destacada especialista em coaching. Ela é gerente de recursos humanos e vai nos abençoar aqui acerca do tema da equidade salarial e também acerca da ascensão profissional da mulher. Querida irmã Célia Souza, nós queremos dar-lhe as boas-vindas ao Passando a Limpo. Seja bem-vinda nessa tarde, é uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, graça e paz, pastor. É uma alegria para mim estar podendo, e um privilégio, né, estar podendo contribuir, né, com experiência, com alguma informação que eu possa contribuir também com outras mulheres. Que bênção. Nós queremos parabenizá-la, então, já nessa semana pelo Dia da Mulher. E eu quero começar com uma pergunta para você, querida. Querida irmã Célia, como uma mulher competente em seu campo de trabalho, com boa preparação, pode lutar para ser respeitada, né, no seu ambiente de trabalho, ter um salário equivalente aos homens que têm a mesma função do que ela e fazer tudo isso sendo um instrumento para que a sua empresa cresça e sendo uma bênção no seu lugar de trabalho? Pastor, nós estamos vivendo Sumiu, Arthur. Homens. Espera um pouquinho, Célia, nós não estamos ouvindo você. Teve um problema de sinal do celular. Alô? Nossa querida Célia, nós não estamos ouvindo você aqui. Nós vamos passar por um breve break aqui de 1 minutinho e vamos tentar um contato com a Célia novamente. Querido ouvinte, continue conosco. É um prazer ter você aqui nessa tarde no Passando a Limpo, um programa que analisa a realidade com os olhos da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3. A rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo. Uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou presbiteriano por causa da nossa base doutrinária, sólida, firmada nas Escrituras, consistente. Eu sou presbiteriana porque a soberania de Deus me levou para uma igreja presbiteriana, onde eu pude ouvir o Evangelho de Cristo na forma amorosa da igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriano porque a igreja presbiteriana é uma igreja bíblica, equilibrada. Yeshua Hua Rabbi. Jesús es mi Señor. O Jesús no quiere Jesús. Mere Prabhu Yeshu hai. Gesù è mio Signore. Yeshua, watashi no shu desu. Jesus é o Senhor de todas as nações. Rádio IPB. Rádio IPB. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querida irmã, querido irmão, querido ouvinte, nós tivemos aqui um probleminha de sinal, mas agora continuamos aqui ao vivo com a nossa querida irmã Célia Souza, com quem falamos por meio do celular. E eu quero repetir a ela a pergunta que fiz: como uma mulher competente em seu campo de trabalho, com boa preparação, pode lutar para ser respeitada no lugar de trabalho, ter um salário equivalente ao dos homens e fazer toda a diferença para a glória de Deus, onde ela foi chamada a servir? Por favor, querida Célia, responda para nós. Pastor, nós estamos atualmente vivendo, dando uma continuidade, né, a uma dificuldade na equidade salarial. Homens e mulheres hoje
convivem, desenvolvem as mesmas atividades, mas as mulheres ainda não têm o seu papel de evidência no mercado de trabalho. O que vai requerer da mulher uma tarefa, digamos assim, bem maior do que a do homem. Ela precisa se esforçar o dobro para conseguir a mesma coisa que um homem dentro do mesmo cargo, na mesma empresa. E ela precisa se fazer notar dentro das rotinas de trabalho dela, dentro das tarefas dela, dentro do comportamento dela, dentro da organização, para que ela possa almejar cargos, né, que sejam os cargos mais altos dentro da organização. Certíssimo, querida. Muito obrigado. Pastor Sérgio tem outra pergunta para você, querida. Ô Célia, um prazer. Nós temos visto cada vez mais mulheres ocupando cargos de alta posição, né? E a minha pergunta é, você acha que qual é o melhor caminho para a mulher hoje? Buscar uma contraposição ao machismo histórico que é reconhecido, né? E é realmente algo terrível, mas a luta da mulher hoje, ela é motivada por isso, por uma libertação de uma opressão histórica, ou há nas mulheres cristãs o objetivo de fazer as coisas para a glória de Deus, por exemplo? Como você tem visto? Qual é a tua experiência na lida empresarial? O que motiva hoje a mulher a vencer? Pastor, veja, nós estamos convivendo, a mulher que hoje trabalha, que está em contato com os desafios da organização, ela precisa estar melhor preparada, sem se desvincular do que ela acredita como cristã, do que a Bíblia fala. Enfim, ela tem um desafio muito grande. Hoje nós estamos vivendo uma caminhada bem lenta, né, do feminismo. E, por sinal, o feminismo também ele é entendido de uma forma errônea. As pessoas às vezes tendem a pensar que o feminismo é uma superposição além dos homens. E não é. Ele é diferente do significado do machismo, que tem uma teoria de superioridade perante as mulheres. O feminismo busca tão somente a igualdade entre os gêneros no que se refere ao desenvolvimento, ao desempenho profissional. Receber o mesmo valor pelas mesmas horas trabalhadas. Então, hoje ainda, nós estamos ocupando um papel no Brasil bem distante. Nós já temos países hoje em que a equiparidade salarial ela é bem mais próxima, como, por exemplo, na Islândia, e seguido pela Finlândia. O Brasil ainda ocupa a 85ª posição no que se refere à igualdade entre mulher e homem trabalhando na mesma empresa e desenvolvendo as mesmas atividades. O que é que isso faz? Isso faz com que a mulher precise estudar mais, precisa se dedicar mais, não para estar combatendo dentro da empresa, virar uma guerra, né, entre homens e mulheres. Não é esse o sentido. Mas de estar no mesmo nível de competência para assumir determinados cargos. Quando o cargo é colocado à disposição, a mulher ter a condição de concorrer àquela promoção de igual maneira com todos os profissionais homens na organização. Então, o que a mulher hoje está buscando é esse reconhecimento. Porque hoje nas universidades nós temos visto que 18% mais mulheres concluem a universidade, em contrapartida de 59% dos formandos das faculdades brasileiras. Então, 18% as mulheres estão buscando. E elas estão se identificando, a maioria dessa formação, nas áreas de administração, de ciências contábeis e de direito. Então, elas estão buscando se aperfeiçoar, basta que haja espaço para que ela possa colocar em prática esse conhecimento. Ok, muito obrigado. Querida Célia, nós agradecemos a sua participação no nosso programa. Clamamos ao Deus Eterno que derrame sobre a sua vida bênçãos sem medida, que Ele continue usando a sua preciosa vida para o coaching, para a capacitação de pessoas e também para lutar pelos direitos das mulheres no âmbito profissional. Que Deus a conduza e abençoe e que sempre a irmã seja guiada em tudo pelos princípios da palavra de Deus. Muito obrigado, querida. Amém. Foi um prazer ter o nosso programa, viu? Alô, pastor? Alô.
Lembrando que essa busca da mulher no seu local de trabalho em nada sobrepõe o trabalho dos homens, né? A gente aprende, o próprio Jesus Cristo, nas Escrituras, nos ensina, ele não fazia acepção de homem e mulher. Então, é simplesmente trabalhar juntos, de igual forma e equiparados, né, no mesmo nível. Muito obrigado, minha querida. Deus abençoe. Amém. Tenha uma excelente tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus abençoe. Muito obrigado. Muito bem-vinda. Amém. Obrigada. Querido ouvinte, nós continuamos aqui com o nosso programa Passando a Limpo, um programa que analisa a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E nós temos agora a alegria de ter uma querida irmã, uma preciosa e destacada missionária para ser entrevistada aqui nesse dia especial em que louvamos a Deus pelo Dia Internacional da Mulher. Queremos dar as boas-vindas à nossa irmã Mônica de Barros Barreto Guimarães Mesquita. Obrigada. Mônica é missionária, trabalha junto com seu querido esposo na liderança da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Muito bem-vinda ao nosso programa, obrigada, querida irmã. É uma imensa alegria recebê-la aqui. Alegria minha. E eu queria começar nessa tarde, querida irmã Mônica, fazendo uma pergunta para você. Querida irmã missionária Mônica, em nosso IPB, missionárias sempre tiveram um papel importante. Dona Elizabeth Simonton ajudou seu marido Blackford a trazer o presbiterianismo a essa cidade de São Paulo. Dona Mary Ann Annesley Chamberlain ajudou seu marido na implantação do Mackenzie, que hoje abençoa tanta gente no Brasil. Qual o lugar que a mulher ocupa no desempenho missionário nos dias de hoje? E, ainda assim, se ela for solteira, como ela pode se preparar? Que cuidados ela tem que tomar como mulher ao se envolver na missão? Boa pergunta. Vejamos, então. As pesquisas feitas no âmbito da missiologia, do contingente missionário ao redor do mundo, especialmente no que diz respeito à missão transcultural, né, apontam que o número de mulheres missionárias excede em muito o número de homens. Né? Temos algumas pesquisas, inclusive, feitas no contingente feminino a partir do Brasil, mulheres brasileiras servindo em missões transculturais dentro ou fora do Brasil, e sempre o número de mulheres sobrepõe o número de homens. No nosso contexto de Agência Presbiteriana de Missões, também essa realidade se faz presente. Né? Então, nós temos aí 221 missionários hoje, e desse número, 137 são mulheres. Né? São mulheres. E as mulheres solteiras no campo também superam o número de homens solteiros no campo. Nós temos o triplo de mulheres solteiras no campo em relação a homens solteiros. Não só na Agência Presbiteriana de Missões, mas nas organizações missionárias em geral isso acontece. Agora, você me pergunta o papel dessa mulher, né, na ação missionária, o papel da mulher na ação missionária. Eu diria que desde os primórdios do trabalho missionário, né, não estou falando aqui da época que jesuítas saíram, na época dos grandes descobrimentos e tal, mas foi fundamental, porque elas sempre acompanharam seus esposos, seus maridos, e desempenhavam um trabalho sensacional. Hoje, a gente olhando hoje, seria impossível, na verdade, né, que o trabalho missionário fosse realizado a contento sem a presença das mulheres, porque eu me ative para estar aqui com vocês hoje de manhã, mais especialmente a realidade do Oriente Médio e de Ásia. Né? Então, são ambientes muito hostis às mulheres, né? em sua maior instância. E sem a presença de mulheres missionárias para evangelizar mulheres nesses ambientes, né, seja árabe ou islâmico não árabe, e também no ambiente asiático de uma maneira geral. Olha, para você ver, a população mundial, 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões e 600 milhões já. Né? 37% da população do mundo, hoje, é só China e Índia. São 2 países na Ásia. Né? Então, imagina, só nesses 2 países, 37... então, assim, são 4 bilhões de pessoas só na Ásia como um todo. Então, você pensa, como é que as mulheres desses ambientes poderiam ser alcançadas com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor Jesus, sem que houvesse mulheres ali pregando para elas? Porque, só a título de informação, para você ter uma ideia, existe uma lista de 10 países onde
a realidade feminina é mais difícil, onde há maior hostilidade ou maior dificuldade para a mulher viver. Dentre eles, em primeiro lugar, é o Egito, por incrível que pareça, né? Por uma série de fatores. Em terceiro lugar está a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, ela tem uma lei muito rigorosa em relação às mulheres. Mulher não pode dirigir, mulher não pode tirar passaporte, muito menos viajar para o exterior, é proibido mesmo. Nem com o marido? Não, com o marido pode. Sei. Se o marido for tirar o passaporte da esposa, ele é emitido para viajar junto com ele. Então, se ela tem um acidente de carro, se machuca e precisa ir para o hospital para ser atendida num momento de emergência, ela só pode ser atendida se um parente do sexo masculino, pai, irmão, filho ou marido, der autorização. Uau. Até para ela ser atendida por um médico. Isso dentro da Arábia Saudita. E, recentemente, 2016, uma banda musical lançou um clipe no YouTube de uma música que eles compuseram para protestar contra essa realidade da mulher na Arábia Saudita especificamente. Esse clipe até hoje já teve mais de 4 milhões de visualizações e é interessante porque ele traz um protesto ali, embutido na letra e também na parte visual do clipe, em que as moças estão com o hijab, que é aquele lenço para tampar o rosto, com só os olhos de fora, mas por debaixo elas estão com roupas bem coloridas e elas andando de skate, de patins e jogando basquetebol, que são 3 coisas proibidas para as mulheres na Arábia Saudita. Uau. É proibido jogar basquete, é proibido andar de patins ou de skate. E o refrão da música diz, se não tivéssemos homens nas nossas vidas. Né? Então foi meio que para quebrar, para protestar mesmo. Uma coisa que me ocorre, reverendo Rosser e Mônica, primeiro um prazer encontrá-la, quando Jesus lidou com a questão de homens e de mulheres, é notório a oportunidade que o Senhor Jesus deu para o trabalho com as mulheres, né? Certamente. Seria, hoje, é uma pergunta mais até para sim ou não, seria hoje o tempo de o Ocidente, por ter entendido o cristianismo, seria o tempo de fortalecer o trabalho com as mulheres, o trabalho missional a partir das mulheres, para ir ao encontro dessa grande necessidade que hoje a mulher sente no Oriente, porque a mulher do Oriente hoje é como se fosse aquele homem caído que alguém tem que socorrer, pelo amor de Deus, né? Então, você acha que é possível ver no horizonte esse tipo de trabalho? Tem que ser possível, porque se isso não acontece, o trabalho evangelístico e missional em favor das mulheres ele vai deixar de acontecer e essas mulheres não serão alcançadas. Então, por exemplo, nós temos, a PMT e a EPB, nós temos 2 trabalhadoras nossas no Afeganistão, por exemplo, que é um país extremamente fechado, né? E então, assim, quando uma mulher vai dar à luz e se não tem uma parteira por perto, ela não pode ser atendida por um médico jamais. Ali mesmo porque o marido nem ninguém vai autorizar. Isso, mesmo que ela estiver correndo risco de morte e o bebê. Isso. Então tem que ter ali, a enfermeira, tem que ter a parteira, tem que ter alguém que vai atender essa mulher. Obviamente que isso é uma questão social, né? Mas quem está trabalhando com o trabalho do nosso perfil vai trabalhar com o atendimento integral, que seria, em primeiro lugar, o entendimento de quem é o Senhor Jesus, da salvação que somente há nele e de que essas mulheres podem ter esperança de que elas serão... E quem nos ouve poderia despertar para isso, para os profissionais que temos hoje, para que possam servir com suas profissões até em países assim. Certamente. Temos tido viagens de curto prazo em profusão nos últimos anos, a partir da IPB e de outras frentes missionárias. O trabalho de curto prazo, o que é o mais importante? Quando ele tem esse viés social, ou seja, dentistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, vão para o campo para passar 2 semanas, 3 semanas, eles vão fazer um trabalho com esse cunho. Entretanto, o missionário que lá está, já há muitos anos, e que vai permanecer lá, vai colher frutos dessa ação, que vai contribuir para que as pessoas se aproximem e dessa maneira possam ouvir o Evangelho. Que bênção. Muito bom. Querida Mônica, nós queremos, minha irmã, passar para você também uma perguntinha para que a nossa repórter Cíntia Menezes, que é repórter aqui do nosso programa, deixou preparada para você. A pergunta está gravada e nós queríamos que você, em 1 minuto, se possível, respondesse a pergunta dela, querida. Tá certo. Mônica, atualmente, qual é o maior desafio das mulheres que vivem em países muçulmanos? Certo, vamos lá. O maior desafio dessas mulheres é serem respeitadas. Porque o problema é que há uma sura no Alcorão
Sura, no dia número 4, 34, que diz assim, que Deus criou, mais ou menos, né, fazendo em palavras assim, Deus criou o homem com autoridade sobre a mulher, que ele tem mais autoridade do que a mulher. Então, ele subjuga essa mulher. Né? Isso está no livro sagrado do islamismo. E o que ocorre? Eles não olham a mulher como uma outra pessoa, com um valor diante de Deus e dos homens que ele tem. Então, é como se o homem muçulmano ele se julga superior, porque o Deus deles diz isso. Então, a mulher ela faz esse papel ali de segunda classe, né? Só para servir e tudo mais. E acontece que elas não são respeitadas. Elas são deixadas para segundo plano, são tratadas muitas vezes como uma coisa, né? E não como uma pessoa, e isso as deixa totalmente indefesas. Querida irmã Mônica, nós louvamos a Deus pela bênção de tê-la no nosso programa Passando a Limpo. Eu creio que a irmã que é ouvinte e está em casa está sendo muito abençoada pela palavra que você tem dado, e também o nosso irmão ouvinte. E eu, como pastor, depois de ouvir a sua palavra, me sinto desafiado, e creio que a igreja também deve se sentir desafiada a orar por nossas missionárias que estão no campo, e orar intensamente por aquelas que não são casadas, porque certamente o desafio delas é dobrado no sentido de não ter alguém que as acompanhe como marido, e nos comprometermos também a ouvi-las, a ofertar e a ser bênção na vida delas. E que Deus desperte dentre as nossas ouvintes missionárias para levarem o evangelho para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu sei que o nosso tempo já está um pouquinho avançado, mas eu só quero deixar uma perguntinha no ar, porque Deus a trouxe no programa hoje aqui. E eu queria saber se uma irmã que está nos ouvindo, Mônica, e sente um chamado de Deus para ser missionária, em breves palavras, ela é membro da Igreja Presbiteriana, o que ela precisa fazer? Bom, em breves palavras, vamos lá. Se você pretende ser missionário num contexto transcultural, você faz o quê? Envia um e-mail para a gente, em primeiro lugar, né? Você pode mandar um e-mail para apmt@apmt.org.br, dizendo desse seu desejo, e internamente nós vamos passar para você todas as diretrizes. Então, a APMT tem uma série de requisitos que a missionária tem que cumprir para ser recebida como missionária oficialmente, e enquanto esse momento não chega, eu diria para você, faça um curso teológico bom numa das nossas escolas presbiterianas, né? Temos seminários, temos institutos bíblicos, faça um bom curso teológico, converse com o conselho da sua igreja, converse com o seu pastor, converse com o conselho do seu chamado, busque uma formação teológica, e nós oferecemos na cidade de São Paulo e em Recife o CFM, que é o Centro de Formação Missiológica, que é uma exigência da IPB para toda pessoa que quer se tornar um missionário transcultural da igreja. Ok, muito obrigado por sua presença aqui, querida irmã Mônica Mesquita. Clamamos a Deus que abençoe seu esposo, toda a sua família, e que vocês continuem sendo bênção para a nossa IPB, para a obra missionária, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Certamente nós vos convidaremos para estarem aqui outra vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem-vindo. Obrigado. Louvado seja Deus, querido ouvinte, porque você ainda está conosco aqui nessa tarde no Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus, e nós estamos aqui louvando a Deus no Dia Internacional da Mulher. E nós agora teremos uma entrevistada muito especial, a nossa irmã Ana Maria Prado, que é presidente da Confederação Nacional de SAFs. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Querida irmã Ana Maria, para nós é uma imensa alegria recebê-la aqui no Passando a Limpo na Rádio IPB 3. Que bênção tê-la conosco. Seja bem-vinda, e nós já a felicitamos por esse dia especial, o Dia Internacional da Mulher. Bom dia, caro irmão. Bom dia a todos os ouvintes. A honra é para mim de poder estar com vocês nesse momento tão especial para as mulheres no mundo, em especial para as mulheres brasileiras. Que bênção. Querida Ana Maria, como pastor aqui na cidade de São Paulo, pastor da Igreja Unida, eu louvo a Deus pela presença da SAF na nossa igreja. Na nossa igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a SAF foi usada para comprar o terreno da igreja. Depois, quando construíram o templo há quase 100 anos atrás, elas deram
talvez a maior parte da oferta, e até hoje a nossa SAF na Unida contribui muito com a obra missionária. E eu quero fazer a primeira pergunta para você, com base dentro dessa experiência que temos vivido, como é que uma mulher que tem dons e habilidades para liderar e deseja obedecer o mandato bíblico de respeitar a liderança do seu marido e das autoridades eclesiásticas, deve trabalhar de maneira que seu coração tenha paz no trabalho e ela não sinta que está extrapolando nenhuma área, mas também não se detenha e seja tudo aquilo que Deus deseja que ela seja no trabalho do Senhor? Se o senhor não se incomodar, eu gostaria que o senhor repetisse, porque o sinal não está muito bom. Então tá bom, está querida. Muito baixinho. Sem problema algum. Vamos repetir a pergunta. Querido amigo, a Ana Maria está falando conosco lá de Recife, não é? É uma alegria imensa tê-la aqui. Está cortando. Então, querida irmã Ana Maria, como é que uma mulher que tem dons e habilidades para liderar na igreja e é bênção, deve obedecer o mandato bíblico de respeitar a liderança do seu marido e das autoridades eclesiásticas? A irmã conseguiu me ouvir? Para ver se melhora a ligação. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, querida. Só que a pergunta ficou cortada. Mas eu vou tentar falar bem devagarzinho para tentar ouvir. Se você também puder pegar o sinal mais próximo aí, dar uma voltinha onde você está, mas eu vou tentar de novo. Querida irmã Ana Maria, como é que uma mulher que tem dons e habilidades para liderar deve obedecer ao mandato bíblico de respeitar a liderança do seu marido e das autoridades eclesiásticas, sem deixar de realizar o seu trabalho com toda excelência para a glória de Deus? Deixa-me ver se eu entendi. Como é que uma mulher com as suas habilidades pode utilizar essas habilidades para liderar o trabalho, respeitando a autoridade do esposo da igreja, é isso? Excelente, entendeu muito bem. Olha, pastor, veja só, tudo começa pelo temor ao Senhor. Amém. Tudo começa pelo amor dessa mulher para com o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo que a salvou. Amém. Para com o temor, dentro do temor do Senhor, essa mulher consegue ser aquela mulher de Provérbios 31. Uma mulher cheia de habilidades, uma mulher cheia de temor ao Senhor, uma mulher que reconhece seu papel de mãe, de administradora, de auxiliadora, de adjutora, de parceira, mas uma mulher também que reconhece a liderança do seu marido, como aquela mulher de Provérbios 31, sem nenhum problema, porque, sobretudo, ela é uma mulher que teme ao Senhor. Amém. E busca o bem do Senhor, busca o agradar a Jesus, fortalecendo-se naquilo que ele construiu para ela, como auxiliadora, e respeitando tudo que o seu esposo também tem dentro da construção que Deus fez para ele, e isso também é levada para a igreja, dentro das funções da igreja, cada um com a sua função, e ela reconhecedora de sua função como auxiliadora, assim como lhe permite o Senhor em Gênesis 2:18. Que bênção. Amém, Ana Maria. Querida irmã, eu tenho mais uma pergunta para a irmã. Pois não. Querida irmã Ana Maria, qual é o chamado que a irmã faz como presidente da Confederação Nacional de Senhoras da IPB para que as mulheres mais jovens se tornem sócias da SAF? Reverendo Sérgio fez essa pergunta à irmã Eunice, eu estou fazendo uma pergunta parecida, mas qual o chamado que a irmã faz às mulheres mais jovens para que se associem à SAF e como a SAF local pode trabalhar para atingir as mulheres numa faixa etária um pouco mais jovem? Muito bem, veja só. O que eu diria para nossas amadas irmãs presbiterianas? Que ao adentrar uma igreja presbiteriana, que tem um trabalho especial para as mulheres, um lugar especial para as mulheres exercerem sua liderança, trabalhar seus talentos a favor da grande e maravilhosa obra do Senhor nessa igreja, nada mais natural do que as mulheres se adequarem àquilo que a igreja oferece para o trabalho da mulher.
Então, a Igreja Presbiteriana, no desenho da nossa igreja, oferece a oportunidade maravilhosa, grandiosa, majestosa, enriquecedora, de que nós tenhamos um trabalho na SAF, onde tem um leque de oportunidades em todas as áreas, social, evangelística, discipuladora, de visitação, de oração, de cultura, de desenvolvimento, enfim, de missões, em todas as áreas. Então, seria uma coisa assim, automática para essas irmãs serem sócias da SAF, porque esse é o projeto dentro da igreja para a mulher. Nós temos que reconhecer que nossa igreja é uma igreja absolutamente bíblica, Amém. reformada, e que não contém trabalhos para mulheres em áreas eclesiásticas que não nos digam respeito, como conselho, como pastorado, presbiterato, diaconato. Não é trabalho da mulher dentro do contexto do Senhor, mas é trabalho da mulher ser auxiliadora nessas questões. E a igreja é uma igreja maravilhosa, Amém. tem um espaço para todas nós trabalharmos. Então, eu diria assim, minhas irmãs, aproveitem essa oportunidade, porque amanhã ou depois nós poderemos não ter mais essa oportunidade. Quanto à questão das novas irem para a igreja, gente, isso é muito pontual, porque eu ando de norte a sul do país e o que nós mais vemos são mulheres de 20 anos, 21, 18, 17, 25, 30, adentrarem a SAF. Louvado seja Deus. Algumas regiões têm irmãzinhas mais experientes, mas por conta da questão social, de envelhecimento, tudo bem. Mas podemos ter mais jovens? Podemos. Então aí vem a abertura das irmãs mais experientes, abrir as portas para as irmãs mais jovens, serem amáveis, companheiras, derrubarem algumas coisas, algumas barreiras das irmãs mais antigas em relação às irmãs mais novas. E as irmãs mais novas se achegarem, né, tentarem conhecer o que é a SAF, trabalharem junto conosco. Então, assim, não é Brasil, essa ideia não é Brasil, é pontual. Que bom, então, as irmãs, cada uma se achega fazendo um pouco da sua parte. E nós vamos ter muito mais incidência de mulheres mais jovens em regiões que nós não temos. Amém. Mas tem que ter essa abertura, essa flexionalizar trabalhos, horários de trabalhos, horários de departamentais, dias de departamentais, temas específicos, sair das quatro paredes, fazer passeios, fazer exposições, enfim, coisas que a jovem gosta, mas mantendo, diga ao Senhor, mantendo as nossas irmãs de experiência, porque são a nossa riqueza. Amém. A SAF é para mulheres, então mulher quando nasce, a gente já coloca no coração que ela vai ser uma mulher da SAF. Então ela só vai deixar de ser da SAF quando Deus a promover para a glória. Amém. Então a SAF cabe todas as mulheres. Amém. Amém, querida irmã Ana Maria, nós queremos agradecer pela participação da irmã aqui no nosso programa Passando a Limpo, na Rádio PB3. Clamamos ao Senhor que derrame sobre a vida da irmã bênção sem medida, que cuide do seu trabalho à frente da presidência da Confederação Nacional de SAFs em mais este mandato, e que a paz do Senhor seja contigo. Seja bem-vinda, muito obrigado, que Deus abençoe. Agora, querido ouvinte, nós teremos um break para que você possa tomar um copinho d'água e daqui a pouco nós vamos ter a meditação da Palavra de Deus. Você está ouvindo Passando a Limpo, hoje com Roster Guimarães Lopes. IPB3, a rádio com imagem, transmitindo ao vivo de seus estúdios em São Paulo, uma rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sou presbiteriano de nascença. Meu avô foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, meus pais e 7 tios foram pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nasci dentro dessa igreja, também por convicção nas doutrinas que a igreja esposa. Sou presbiteriano por causa do compromisso que a igreja tem buscado cultivar com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem.
Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querida irmã, querido irmão, querida amiga, querido ouvinte, tem sido uma grande alegria ter você conosco nesse programa especial em homenagem a todas as ouvintes e mulheres que nos escutam. Louvamos ao Senhor por suas vidas, queridas irmãs, que têm sido bênção em nossas igrejas, nos seus lares, e nós não poderíamos deixar de falar da palavra de Deus no Passando a Limpo. Se você tem Bíblia aí na sua casa, eu convido você para que abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Nesse texto nós encontramos o Senhor Jesus junto ao poço que Jacó tinha aberto milhares de anos antes na cidade de Sicar, que ficava debaixo do domínio dos samaritanos. E ali aparece uma mulher que era rejeitada na sua sociedade porque ela tinha uma vida de pecado, ela já tinha tido 5 maridos e agora tinha um que não era seu. E ela começa um diálogo com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus começa a evangelizá-la e em determinado momento o Senhor Jesus conta a ela que lhe teria uma água para dar-lhe, que se ela bebesse ela nunca mais teria sede. E ela disse ao Senhor Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Dentro dessa palavra, querida irmã, nós queremos terminar o programa com alguns conselhos para a mulher. Primeiro conselho para a mulher que Jesus dá nesse texto: mulher, se arrependa dos seus pecados. Jesus disse a ela: vai lá, chama seu marido e vem cá. E ela, eu imagino que ruborizada, disse: eu não tenho marido. E o Senhor Jesus disse a ela: é verdade, porque 5 maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. E ela reconhece que Jesus é profeta. Querida amiga, querida irmã, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Homens são pecadores, mulheres são pecadoras. Jesus Cristo veio ao mundo para dar sua vida na cruz e pagar os nossos pecados. Então, querida irmã, se você quer servir a Deus, arrependa-se de seus pecados, confesse-os ao Senhor Jesus. Ele a perdoará, mas abandone os pecados para viver uma vida de fidelidade com o Senhor. Mas o segundo conselho que nós aprendemos no texto é o seguinte: mulher, entenda que você é um templo. Ela aparentemente desvia o assunto perguntando ao Senhor Jesus onde ela deve adorar, porque os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus em Jerusalém. O Senhor Jesus diz a ela o seguinte: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os adoradores que o Pai procura para si. Querida irmã, entenda muito bem, mulher, que você é um templo. Não há um lugar específico, Jerusalém, o Monte Gerizim. Você, como templo, adora a Deus na sua igreja, com a sua família, com seus irmãos em Cristo, mas fora das 4 paredes da sua igreja, você é um templo, você é um lugar de adoração. E você precisa entender que a sua vida tem que ser para a glória de Deus, porque se não houver culto na sua vida, verdadeiramente não haverá vida no seu culto. Que a sua vida, querida, seja uma vida de culto. Mas que outro conselho Jesus tem para a mulher? O terceiro conselho do texto é: mulher, crê em Jesus. O Senhor disse no versículo 25 de João 4, eu sei, a mulher diz, respondeu a mulher, que quando há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. Jesus se revelou àquela mulher como Messias, como Salvador esperado pelo povo de Deus, ainda que ela não tivesse um conhecimento puro da Bíblia, porque ela não era judia, mas ela sabia que Deus mandaria o Salvador. E Cristo Jesus veio ao mundo e deu sua vida na cruz para pagar os pecados do seu povo, e dentre eles aquelas mulheres que ele amou antes da fundação do mundo e morreu na cruz para pagar os pecados delas. Mas para terminarmos o nosso programa, em último lugar, Jesus tem um conselho para a mulher. E o conselho é o seguinte, minha querida irmã: mulher, anuncie o evangelho de Jesus. Aquela mulher creu em Jesus, e ela creu em Jesus e logo em seguida ela deixou o seu cântaro, diz o versículo 28, e ela anunciou o seguinte aos homens daquela cidade: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Será este, porventura, o Cristo? No versículo 39, o texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Aquela mulher creu em Jesus, teve os seus pecados perdoados e imediatamente saiu dali e foi anunciar a salvação. E todos impactados com a transformação da vida de uma mulher que era tão promíscua e agora apresentava o Salvador, creram em Jesus e foram salvos. Minha irmã, Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Dedique a sua vida a anunciar o evangelho ao pecador. Diga às suas amigas que Deus é santo, que todos nós pecamos e merecemos a ira desse Deus, mas que ele deu Jesus na cruz para pagar os pecados do seu povo, e que todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer que ele é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, será salvo. Querida irmã, feliz Dia Internacional da Mulher. Que Deus muito a abençoe, que a sua vida seja uma bênção em casa, no trabalho, na igreja e no mundo, e que muitas mulheres conheçam a Deus através do seu chamado, da sua pregação do Evangelho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Nós terminaremos o programa com o reverendo Sérgio Lima, orando por todas as mulheres que estão aqui conosco. Nosso eterno Deus, te damos graças porque o Senhor nos enviou um Salvador e um Senhor. O Salvador nos livrou do pecado e o Senhor nos ensinou um novo caminho e novas leis. Obrigado, Senhor, porque mulheres como essa, de João 4, e tantas outras, e aquelas que nos ouvem nesse instante, podem usufruir da bênção do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Seja engrandecido, Deus. Nós te louvamos e te adoramos e te agradecemos em nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Agradecemos ao reverendo Sérgio a participação conosco aqui no programa. Um prazer. Um prazer, querido pastor, e a você, querido ouvinte, que Deus muito te abençoe. Nos vemos aqui na próxima quarta-feira, no Passando a Limpo, meio-dia, na rádio IPB3. Que o Senhor derrame sobre você bênção sem medida. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.